Ouça, galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tô um tempinho aí sem gravar nada, né? Acho que a última vez que eu gravei foi há uns 3 meses atrás. Eu tava lá em João Pessoa ainda. E hoje é sem roteiro, galera. Hoje é sem roteiro, tô passando aqui só pra atualizar, né? E a primeira atualização que eu tenho que fazer é que eu não passei no JLPT. Eu fiquei falando disso nos vídeos, que eu não tava confiante e tal. E de fato, eu acabei não passando no JLPT. Eu senti lá na hora que tava bem difícil, né? Que muita coisa eu não tava compreendendo. Perdi muito tempo, como eu já havia falado, para ler as coisas. Então teve perguntas que eu não consegui responder por causa dessa demora da leitura. E enfim, não deu para passar no JLPT. Outra atualização que eu posso estar trazendo aí para vocês é que eu estava programado para fazer um intercâmbio em outubro desse ano, de 2026. E aí teve uma reunião, né? Uma reunião por vídeo. E eu descobri várias coisas que não estavam previstas, né? Mentira, eu já tinha ouvido falar sobre essas coisas, mas não tava botando muita fé. Enfim, o que acontece? A galera que quer ir em outubro, fazer intercâmbio em outubro para o Japão, precisa ter um nível de japonês um pouco mais alto que o básico, né? No caso, o nível N4. E eu não passei no nível nem N5. Então, quando eu soube disso e vi que realmente era uma questão muito séria, que as escolas levavam isso muito a sério, não só a Sakura, mas como acho que a maioria das escolas no Japão levam isso, né? Porque você tem menos tempo de intercâmbio. Quando você vai em outubro, você não vai ter 2 anos de intercâmbio de escola, você vai ter 1 ano e 6 meses, né? Ou 5 meses. E então eles levam isso muito a sério. Então eles querem que você já chegue com um nível maior de japonês para você, porque você já vai pegar a turma no meio, né? Ou no final ali. Eu não entendi muito bem ao certo, mas acho que é por aí. Você já pega uma turma que já iniciou o ano letivo e já tá no meio ali. Você vai pegar o bonde andando. Então você precisa ter um nível maior de japonês. Eu não via como eu alcançar esse nível N4. Eu não vejo como, tá? Alcançar esse nível de N4 até outubro. Então eu optei por mudar a data do meu intercâmbio e agora eu tô previsto para abril de 2027. Então eu tenho um tempo a mais para estudar, né, e me preparar melhor para quando eu chegar lá, né, em 2027. O que também é bom porque eu vou chegar no início do ano letivo, né, então eu acho melhor, né, vou ter 2 anos aí para estudar. E já chego no início do ano letivo, é mais tempo, eu posso fazer as coisas com um pouco mais de calma, né? Eu optei pela mudança por conta disso. Eu não tenho estudado tanto japonês como eu estava no ano passado. Eu acho que por conta do início de ano, né? Vem carnaval, vem muita coisa mudando, né? Eu estava viajando também. Então acabou que eu não consegui manter aquele ritmo de estudo que eu tava antes. E eu tenho estudado bem pouco, né, pra ser sincero. Mas tô querendo pegar aí de novo. Tô querendo voltar ao ritmo, né? Até porque agora eu tenho que me preparar durante esse ano inteiro pra abril do ano que vem. De preferência, conseguir alcançar um nível legal no JLPT. Então vou voltar a pegar firme aí nos estudos. Vamos ver se em dezembro eu faço JLPT, né? Quem sabe até pro N4. Não sei, mas né, a intenção é sempre alcançar níveis maiores, né? Se bem que eu não passei no N5, mas quem sabe eu não tento, né? Vai depender muito da minha confiança, de como eu vou estar em questão de confiança do meu conhecimento de japonês lá em dezembro. É interessante também falar essa questão da confiança, né? Porque, como vocês sabem, eu treino jiu-jitsu e uma coisa que aconteceu esses dias foi que eu fui competir no jiu-jitsu lá em Teresópolis e, poxa, eu tava bem preparado, tava me sentindo bem, tava treinado, com gás em dia, cardio bom,
técnica apurada. Mas eu cheguei lá no campeonato e uma coisa que eu notei foi que eu estava extremamente ansioso, nervoso. E todo o meu corpo refletiu essa ansiedade, esse nervosismo. Meu corpo simplesmente travou. Meus músculos ficaram totalmente comprimidos, como se eu tivesse feito horas de academia. Travou todo o meu corpo antes da minha luta. E eu cheguei lá, eu lutei. Eu perdi, né? Perdi por pontos, mas eu perdi. E depois eu fiquei refletindo, cara, não é sobre vencer ou perder, mas é sobre você conseguir dar o seu melhor. E eu senti que eu não consegui dar o meu melhor por conta do meu psicológico, do meu nervosismo, da minha ansiedade ali por aquele momento. E eu tô falando disso aqui porque eu também senti isso quando eu fui fazer o JLPT. Às vezes a gente dá tanta importância, né, pra uma coisa, pra uma prova, pra uma luta, uma competição, pra uma reunião no trabalho. Não sei qual é a sua realidade, mas provavelmente vai ter alguma coisa que você vai dar muito valor e você vai querer muito aquilo. E muitas vezes isso gera ansiedade na gente, gera uma certa pressão psicológica que, se a gente não souber lidar com isso, certamente vai ficar prejudicado, vai ser prejudicado de alguma maneira. Vai haver uma queda de performance, seja no seu estudo ali, seja no seu conhecimento. Muita gente vai fazer uma prova e o famoso congelou o cérebro. Existe, porque o cara tá dando tanta importância para aquilo ali que a ansiedade vai a nível máximo. Se você não souber controlar isso dentro de você, você esquece tudo que você estudou e você não consegue performar da melhor maneira. E eu tava refletindo sobre isso esses dias, né? Depois dessa luta que eu fiz, que eu perdi, como que eu poderia neutralizar isso, né? Porque é algo realmente muito sério, que prejudica muito as pessoas no geral. E pode prejudicar também. Eu sei que aqui a gente fala muito sobre intercâmbio, então basicamente o canal é só sobre esse intercâmbio, né? Eu não falo muito da minha vida do jiu-jitsu aqui. Quem me acompanha lá no Instagram já vê mais o jiu-jitsu, mas aqui no YouTube eu falo mais sobre essa questão do intercâmbio. E eu acho que essa questão de saber controlar a sua ansiedade, saber controlar o nervosismo, tá diretamente ligado também ao intercâmbio. Porque durante o intercâmbio a gente vai precisar passar por certas situações de estresse alto, não só por causa do JLPT, mas também quando a gente chegar lá, né, no país que você escolher, seja o Japão, seja outro lugar, você vai passar por situações de extremo estresse, né? Seja numa entrevista de emprego que você vai precisar, seja na hora de você abrir sua conta no banco, que você vai ter que falar alguma coisa. Situações importantes que você vai passar e que pode ser que, se você não tiver com o psicológico preparado, você entre em parafuso e você não consiga se expressar, não consiga fazer a coisa acontecer, né? Eu estava refletindo muito sobre isso e aí eu resolvi estudar mais sobre esse assunto, né? Eu comprei alguns livros, né, sobre inteligência emocional, sobre como destravar a mente para alta performance, né? Sobre mindset, porque é um assunto importante. Às vezes a gente se prepara muito aprendendo o idioma, ou no meu caso, se preparando, treinando, estudando, mas a gente esquece dessa questão que é um dos mais importantes, que é a questão do psicológico. Se você não aprender a controlar a sua ansiedade, se você não aprender a controlar seus pensamentos, porque eu acho que é normal, todo mundo antes de um evento importante, né, na sua vida, sempre passa o pensamento negativo, sempre passa aquele pensamento catastrófico, né? E se a gente não aprender a lidar com isso, se a gente não aprender a controlar isso, pode ser que te prejudique,
né? A gente acaba se prejudicando naquilo que a gente mais quer alcançar. Então, enfim, só tô compartilhando isso com vocês porque eu acho que tem tudo a ver com o intercâmbio. E passei a estudar isso agora, tô lendo esses livros. Não vou me meter a besta de querer me aprofundar nesse assunto aqui com vocês. Eu não sou especializado em nada, eu só tô trazendo para vocês aqui uma reflexão que me fez estudar mais sobre o assunto, né? Se vocês curtirem esse tipo de assunto, escreve aí nos comentários, eu posso falar mais até sobre os livros que eu tô lendo. Eu tento trazer para esse canal aqui do YouTube sempre questões que eu acho relevantes, né? Seja para o seu intercâmbio, seja para sua vida, né? Esse canal aqui não é um canal de entretenimento. Esse aqui é um canal mesmo para ajudar. Eu tento trazer sempre algo que vá ajudar de alguma maneira quem está interessado no assunto, né? Então até por isso que às vezes eu acabo demorando para aparecer aqui, porque se eu não tenho nada para falar, eu não falo. É basicamente isso. Eu não vou ficar aqui falando abobrinha só pra gerar view e ficar gerando conteúdo adoidado aqui no YouTube. Não, eu quero que seja um canal de valor que possa trazer alguma melhoria pra sua vida ou alguma informação relevante, né? Então, até peço desculpas aí pela demora em trazer outro vídeo. Mas é isso, galera. Como eu tô meio parado no estudo, eu não obtive informações novas sobre o estudo de japonês. Então eu não podia trazer nada desse tema aqui hoje, né? Mas eu resolvi abordar esse tema da questão psicológica, porque é algo extremamente relevante e que vai fazer toda a diferença, seja no seu intercâmbio, seja na sua vida no geral. Para você que tá estudando, se preparando, se você vai antes de mim ou se você vai depois, tenta dar um foco nessa questão psicológica. Vê se você tá bem psicologicamente, sabe? Vê se observa um pouco, vê se não tem nada que você possa melhorar, né? Antes de você ir, porque a gente melhorar já no processo, já na pressão é mais difícil. Analisem, se vocês quiserem, eu posso trazer mais conteúdo desse tipo aqui, porque eu vou ler esses livros e pelo que eu já tô lendo, eu tô gostando muito. É um assunto bem interessante. E no mais é isso, galera. Quem curtir jiu-jitsu, quem curtir esporte no geral, me segue lá no Instagram. Eu tô sempre postando minha rotina de treinos lá. Hoje foi um vídeo mais reflexivo. Até o próximo vídeo. Os